A invasão alemã contra a União Soviética, também chamada de Operação Barbarossa, começou no final de junho de 1941. Hitler e seus generais esperavam esmagar os despreparados soviéticos com ataques concentrados e também coordenados, como havia feito com sucesso em outros lugares europeus. Eles planejavam garantir uma vitória rápida antes da chegada do inverno, uma estratégia familiar em campanhas militares fracassadas. No início, a Operação Barbarossa seguiu conforme planejado. A invasão surpreendeu os soviéticos e em apenas um mês, o grupo de exército centro havia avançado profundamente no território soviético, capturando a cidade de Smolensk e várias outras no caminho para Moscou. Nessas cidades, 3 exércitos soviéticos foram cercados e destruídos, sofrendo mais de 700 mil mortes. Em vez de manter a iniciativa e atacar Moscou, Hitler redirecionou suas forças para outras áreas, como na Ucrânia no sul e Leningrado no norte. Muitos de seus generais aconselhavam a continuação do avanço em direção à capital soviética, enfatizando sua importância estratégica e simbólica. Contudo, Hitler estava mais preocupado em proteger seus flancos e apoiar os objetivos dos grupos do Exército Norte e Sul, paralisar a economia soviética, capturando Leningrado e, talvez mais importante, tomar os campos de petróleo do Cáucaso. Essa decisão de Hitler levou para um sucesso temporário. O apoio do grupo do Exército Centro ao avanço para o norte cortou a maioria das rotas de abastecimento para Leningrado, e unidades blindadas do centro ajudaram o Grupo Sul a cercar e destruir os defensores soviéticos de Kiev, infligindo novamente mais de 700 mil mortes. Após essa vitória estratégica, grande parte da rica Ucrânia foi tomada, e o caminho para os campos de petróleo do Cáucaso estava aberto. Com o fim do verão, os flancos do grupo do Exército Centro estavam seguros. No dia 2 de outubro, Hitler voltou sua atenção para Moscou, dando início à Operação Tufão. O plano envolvia as forças alemãs avançando para o leste, dividindo-se em 2 pinças que cresciam Moscou pelo norte e também pelo sul. Com a grande força mobilizada contra a cidade, Hitler esperava uma vitória rápida, mas essas esperanças foram rapidamente frustradas. O avanço alemão enfrentou atrasos devido a problemas logísticos, resistência contínua das forças soviéticas e mudanças inesperadas no clima. A primeira neve caiu cedo naquele ano, no dia 6 de outubro, e quando derreteu, transformou o terreno russo em um pântano lamacento. Invasores anteriores, como Napoleão, já haviam sido frustrados pelo lamacento, mas a máquina de guerra alemã foi particularmente prejudicada. Tanques ficaram atolados, veículos presos e a infantarias e cavalos afundaram na lama. Embora a lama não tinha derrotado os alemães sozinha, certamente complicou seus problemas já existentes. Mesmo com condições adversas, os alemães continuaram avançando, lutando cidade por cidade. O desvio pela Ucrânia havia dado tempo para os soviéticos se prepararem, mas os alemães venceram esses combates, repelindo contra-ataques soviéticos apesar de sofrerem perdas. Em particular, os novos tanques soviéticos T-34 com blindagem pesada eram quase invulneráveis às armas alemãs. Embora vitoriosos em cada confronto, as forças alemãs continuavam a sofrer baixas que não podia se dar o luxo de perder. No dia 6 de outubro, Stalin chamou seu principal general, Georgy Zhukov, em Leningrado para comandar a defesa de Moscou. Zhukov, um dos líderes militares mais competentes dos soviéticos, havia sido removido de sua posição como chefe do Estado-Maior-General em julho de 1941 por sugerir que as forças soviéticas
abandonasse Kiev para evitar o cerco alemão, algo que de fato aconteceu mais tarde. Stalin o trouxe de volta para usar sua experiência na defesa da capital. Ao chegar em 10 de outubro, Zhukov começou a fortificar a cidade, convocando 250 mil mulheres, idosos e adolescentes para cavar trincheiras e construir fortificações, movimentando 3 milhões de toneladas de terra. Ele estabeleceu uma linha defensiva fora da capital, estendendo-se de Kalinin no norte até Kaluga no sul, guarnecida por exércitos de reserva recém-formados do leste. O centro dessa linha era a cidade de Muzazk. Essa linha centro desacelerou os invasores. Em vez de atacá-lo diretamente, os alemães se dividiram em duas pinças e avançaram pelo norte e pelo sul. Essa abordagem, embora mais lenta que o ataque frontal, foi bem sucedida e em 27 de outubro a linha defensiva caiu. Com o avanço dos alemães, o general soviético teve que recuar ainda mais para o leste para evitar ser flanqueado. Nesse ponto, o avanço alemão estaria seriamente atrasado. O território lamacento continuava sendo um problema. As reservas de combustível estavam baixas e problemas logísticos impediam a entrega eficaz de roupas quentes e outros equipamentos de inverno na linha de frente. No dia 31 de outubro, a ofensiva foi oficialmente interrompida até que as linhas de suprimentos fossem corrigidas e o solo lamacento estivesse congelado. Mesmo parada, a ameaça alemã a Moscou era real e assustadora. Os túneis de metrô se encheram de civis desesperados para escapar da iminente carnificina, e a cidade foi assolada por saques. Stalin ordenou a evacuação da maioria dos oficiais do governo militares para outras cidades, mas escolheu permanecer na cidade para manter a moral do povo. Em uma tentativa adicional de elevar o moral, ele escolheu realizar a tradicional parada militar do dia da Revolução em 7 de novembro, desafiando o exército alemão que estava fora da cidade. Esse ato de desafio foi bem cronometrado, pois apenas uma semana depois o solo finalmente congelou, permitindo que o ataque alemão fosse retomado. Com apenas 40 quilômetros ou 25 milhas separando-as de Moscou, os alemães avançaram novamente. Infelizmente para os alemães, com o fim do outono lamacento veio o inverno brutal. Este ano seria o mais frio do século XX, segundo alguns relatos meteorológicos. Com esse frio todo chegando, os alemães não estavam preparados para ele. As falhas logísticas os deixaram severamente carentes de equipamentos de inverno. Congelamento, gangrena e falhas mecânicas induzidas pelo frio devastaram o exército alemão. Apesar dessas condições horrendas, o exército alemão continuou seu ataque. A pinça do norte chegou a apenas 35 quilômetros de Moscou antes de ser repelida por um contra-ataque soviético. A força de ataque do sul teve um desempenho pior, não conseguindo tomar ou controlar a bem defendida cidade Tula, interrompendo seu avanço por lá. Com o ataque alemão paralisado e o inverno causando um impacto brutal, a ofensiva foi cancelada e as tropas alemãs começaram a recuar em 5 de dezembro. Enquanto os alemães se retiravam, os soviéticos iniciaram um contra-ataque concentrado. Os alemães acreditavam que os soviéticos estavam muito desgastados e esgotados para oferecer resistência, mas as reservas russas eram maiores do que muitos alemães imaginavam. Quando o avanço alemão foi interrompido, Stalin havia acumulado uma reserva de mais de 1 milhão de homens, e no mesmo dia, 5 de dezembro, os soviéticos lançaram uma contraofensiva. Embora os soviéticos apenas superassem os alemães em número por uma pequena margem, agora eles estavam mais organizados e preparados do que no início da invasão, lutando com uma eficácia que surpreendeu os alemães, já sofrendo com a escassez de suprimentos e o efeito do clima. Os alemães rapidamente perderam terreno.
O apoio aéreo fornecido pela Luftwaffe foi fundamental para impedir um colapso total do grupo do Exército Centro durante a retirada. No começo de janeiro, os soviéticos conseguiram empurrar os alemães de volta a 100 quilômetros, antes de parar devido à sobreextensão e à escassez de suprimentos. Mesmo assim, a invasão alemã contra a União Soviética continuaria, mas a batalha por Moscou estava terminada. Embora os alemães estivessem bem armados e numericamente superiores, os soviéticos tinham várias vantagens na Batalha de Moscou que garantiram sua vitória. Uma das principais pode ter sido o terreno familiar, linha de suprimentos e comunicações mais curtas, reservas de mão de obra mais abundantes para combater e montar defesas, além dos benefícios morais de lutar pelo próprio país. Os soviéticos sofreram perdas muito maiores durante a invasão, especialmente no início, mas podiam repor essas perdas com muito mais facilidade do que os alemães. As longas e ineficazes linhas de suprimentos das forças alemãs simplesmente não podiam sustentar as demandas logísticas de seus exércitos massivos, e sua eficácia foi grandemente afetada como resultado. E além de tudo, o clima estava do lado soviético. E bom, entusiastas, esse foi o nosso vídeo. Estou esperando o seu comentário aí sobre a sua opinião e também alguma informação que possa complementar esse conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos nas próximas aventuras históricas.